Bem-vindos de volta, continuamos então em torno aqui da Data Grid View, no sentido de explorarmos algumas possibilidades que temos de, utilizando a reutilização de código, podermos definir alguns aspectos na apresentação dos dados nas nossas grelhas, e já vimos então a criação desta classe CL grelha, que nos permite depois ter aqui vários métodos para definirmos determinadas características visuais, nomeadamente tornar visíveis ou invisíveis determinadas colunas, definir o texto dos cabeçalhos, e neste vídeo vamos aqui introduzir um outro método, que é o public void definir larguras, ok? E definir a largura de quê? A largura das colunas, ok? Portanto, este método vai definir a largura das colunas. No entanto, o que nós vamos fazer é o seguinte: as colunas por defeito são definidas em pixels, ok? A largura das colunas são definidas em pixels. Nós aqui não temos nada. Reparem, existe aqui um pequeno ícone que nos permitiria editar ou adicionar colunas, e depois de adicionar colunas, por exemplo, teste, ok? Vamos colocar aqui teste, add, ok? E reparem que esta coluna daqui, deixem-me cá ver, ora, columns, ok, columns, vamos aqui à coleção. Reparem que eu posso, aqui a determinada altura, definir o fill width, ok, o fill height, o width aqui está aqui definido, por defeito 100, eu poderia alterar para 300, ok, e reparem como automaticamente ela foi ampliada ou alargada. No entanto, nós não vamos nunca utilizar este tipo de metodologia, porque é completamente inflexível. Então vou aqui editar as colunas, vou eliminar as colunas. Eu quero a minha Data Grid View completamente limpa. Quem irá tratar de preencher com dados será o meu Data Table, ok? E depois o tratamento da visualização será feito através da classe CL grelha. Ora, o que nós vamos fazer agora então aqui é definir então a largura das colunas. Para isso, mantendo a mesma ideia base da utilização de listas para definir valores, eu vou utilizar neste caso uma list, só que em vez de ser do tipo string, vou colocar int, ok? E depois lista larguras. Ok? Muito bem. Ora, o que nós vamos aqui, no entanto, adicionar é um método privado que nos vai permitir calcular, e que depois nós podemos eventualmente ter necessidade de utilizar para outras circunstâncias, mas vamos colocá-lo aqui, private int percentagem. Ok? E neste caso vamos ter aqui um int valor original, ou melhor, valor largura total da grelha, e o int percentagem coluna. E já vamos perceber porque é que eu estou a criar isto desta forma. Poderia estar a fazer exatamente isto que aqui estou a fazer diretamente aqui no definir colunas, mas eu, enfim, apeteceu-me fazer aqui um método, ok? E se eu tiver que alterar alguma coisa, bastará alterar este aqui no método. Se eu quiser adicionar outros métodos, eu poderia adicionar. Neste caso, este método será apenas visível no interior da minha classe, e eu não poderei utilizá-lo a partir de qualquer formulário, porque não tenho qualquer interesse neste caso. Ora, o que vamos fazer aqui então é o seguinte. Primeiro, for each data grid view column, ok, data grid view column, coluna in grelha.columns, ok, vamos percorrer todas as colunas, e à semelhança do que aconteceu no método anterior, vamos só tratar das colunas que estão visíveis. Então, if coluna.visible, o que é que eu vou pretender fazer? Eu quero saber qual vai ser a nova largura da minha coluna, ok? E ela vai ser definida pela lista de larguras. Ora, então vamos criar aqui o int index igual a 0, que é para controlarmos
o valor, o índice dos valores que são passados para a lista. E agora vamos fazer aqui o seguinte, então. Vamos buscar aqui qual é o valor, a largura da coluna. E então eu vou querer saber o seguinte. Int nova largura é igual a percentagem de coluna, ou melhor, de grelha.width, isto é, a largura completa da grelha, que é aqui a largura total da grelha, que está a ser passada como primeiro argumento, e depois coluna.width, qual é a largura da coluna. Okay? No entanto, o que nós vamos aqui fazer é o seguinte, nós não vamos precisar provavelmente aqui da coluna.width, vamos apenas precisar da percentagem. Então, neste caso, eu vou retirar daqui o coluna.width e vou colocar o lista larguras index. Então, lista larguras e agora o index. E, portanto, são estes dois valores que vão ser passados. Ora, o que é que vai acontecer aqui no método da percentagem? Calcula a largura percentualmente relacionada com a largura total da grelha. Ora, então, temos aqui uma regra de 3 simples para resolver isto. É uma regra de proporcionalidade, que nós sabemos que, eu agora vou aqui escrever código apenas para apresentar a ideia, nós sabemos que a largura da grelha equivale a 100%, certo? Então, caso específico, a percentagem, ou melhor, o valor novo que eu apresentar aqui, através da percentagem da coluna, vai calcular o valor de x, okay? Da incógnita. Então, neste caso, eu tenho que multiplicar o valor novo por 100 e dividir pela largura da grelha. Então, o que nós vamos fazer aqui é simplesmente o seguinte, okay? Vamos aqui abrir espaço para a nossa implementação, return, okay? Nem vamos fazer grandes cálculos, vamos imediatamente devolver o valor, return, e agora, valor vezes 100, portanto, a percentagem da coluna vezes 100, percentagem coluna vezes 100, e tudo isto a dividir por grelha.width. Ora, se repararem, eu passei aqui o argumento de largura total da grelha, mas eu posso simplesmente ignorá-lo. Porquê? Porque como eu tenho a minha grelha como um objeto que é visível por toda a classe, então eu terei sempre acesso às suas propriedades, nomeadamente a sua largura completa. Então eu reformulei aqui o meu método de percentagem apenas para passar para lá qual é o valor que eu pretendo atribuir em termos percentuais à largura das colunas. Isto parece muito estranho, mas no final eu estou convencido que todos vós irão perceber qual é a minha ideia. Há ainda um outro aspecto importante que nós devemos ter em conta. Neste momento, quando nós clicamos aqui, reparem, há aqui um espaço que está desaproveitado, mas há também um espaço aqui que não está aproveitado. E isto porquê? Quando a nossa grelha for aumentando de valores, o que vai acontecer é que assim que não houver mais espaço para apresentar valores, vai ser automaticamente adicionado aqui aquilo que se designa por uma scroll bar vertical. É automaticamente adicionada pelo próprio objeto. Ora, esta scroll bar vertical, eu sei que tem 20 pixels de largura. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, quando calcularmos aqui a percentagem, nós vamos calcular sempre com grelha.width menos 20, ok? E, ok, voltamos aqui então, grelha.width menos 20. Porquê? Por uma razão muito simples. É para que este espaço fique sempre reservado, no sentido em que quando os dados estão a ser apresentados, se ultrapassarem a grelha, eles não vão aqui cobrir a minha coluna, a minha última coluna. Caso contrário, iria também aparecer uma scroll bar horizontal. Nós iremos ter a ocasião de depois testar isso de forma conveniente. Ora, vamos então verificar aqui se tudo isto está correto. Portanto, vamos apagar aqui este texto, que não interessa agora.
Vamos agora regressar aqui ao form sócios. No local onde nós estamos a definir os aspectos da nossa grelha, vamos colocar grelha.definir larguras, ok? E agora new list int, e agora os valores que nós vamos passar são valores inteiros, que correspondem aos valores percentuais que pretendemos atribuir às nossas colunas. Ora, nós temos aqui o nome, a morada, o código postal, data de nascimento e sexo. Data de nascimento e sexo são campos relativamente pequenos, então vamos-lhes atribuir a cada um deles 10%, ok? De tamanho. E depois vamos distribuir pelos outros 3 o restante tamanho. Ora, então, neste caso já temos 20 gastos, vamos colocar aqui, por exemplo, 25, 25, 25. E reparem que neste sentido que nós temos aqui, temos 25% para o nome, isto é, 25% da largura para o nome, 25% da largura para a morada, 25% para o código postal e depois 10% para a data de nascimento e mais 10% para o sexo. Se nós formos fazer o somatório, temos aqui 75%, ok, mais 20%, o que dá 95%. Então, vamos poder aqui definir mais alguns valores. Por exemplo, para a morada, que tem um valor mais extenso, nós vamos colocar aqui 30%. Ok? Vamos colocar aqui 30%. E então temos 25 e 25, 50, 30 mais 20, 50. Vamos executar. E reparem então o que é que acontece. Não aconteceu nada. Ok. Muito bem. Algo nos está a falhar aqui na grelha. Ora, o que acontece é exatamente isto. Nós atribuímos aqui a nova largura, ou definimos a nova largura, mas não definimos a largura da coluna. Coluna.width é igual a nova largura e depois index mais. Avançamos para o índice seguinte. Reparem então, vamos aqui executar. Uou! Está aqui tudo muito concentrado. A nossa conta está então mal realizada, porque concentrou todos os valores lá naquele espaço. Então vamos ter que regressar aqui à nossa grelha e vamos ver porque que a nossa conta está mal feita. Okay? Vamos voltar aqui a esquematizar a nossa regra 3 simples, isto é, se grelha width equivale a 100, então temos que neste caso aqui o valor percentual da coluna width será de x, ok? É evidente que eu estou aqui a fazer isto, normalmente costumo ter um papelinho perto. Então nós temos que coluna width vezes 100, portanto, percentagem da coluna vezes 100, ok? E depois grelha width menos 20. Aparentemente isto está correto, no entanto, nós no próximo vídeo vamos recompor isto, porque há aqui qualquer coisa nos cálculos que nos estão, neste caso, que me está a ultrapassar. No próximo vídeo iremos então regressar aqui ao nosso método de percentagem que irá finalmente ser corrigido.